Eu digo sim pro amor. Eu digo sim pro amor. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Arapari Online. Que bom ver todos vocês aqui nesse nosso novembro, novembro azul, ok? Vamos lá, nós vamos fazer a abertura dessa nossa atividade de hoje, fazendo a leitura de uma mensagem interessante titulada Petições. Ela está no livro Esperança e Luz, de Francisco Cândido Xavier. É uma mensagem de Emmanuel. Petições. Muito perto da esfera humana, levantam-se grandes institutos para o exame das petições do mundo. Um homem conseguiu desligar-se do corpo físico e entregou uma petição em forma de prece a favor dele próprio. O encarregado da instituição anotou-lhe a identidade, consultou o grande arquivo e indagou-lhe em seguida: o irmão possui aqui a reserva de serviço a outros que o habilita à concessão? Infelizmente não tenho reserva alguma, respondeu o recém-chegado. Ah, então, meu amigo, volte à sua casa. Recorde que a prestação de serviço ao próximo é o seu investimento mais importante. Para pedir algo, é preciso que algo tenhamos doado aos outros. Nosso movimento de trabalho aqui é semelhante à vida bancária na Terra. O pedido em oração, de certo modo, é igual ao cheque. Sem depósito de recursos, nesta casa, o seu talão é papel vazio e o seu cheque não tem validade. Que maravilha essa mensagem do nosso querido irmão Emmanuel, né? E aproveitando essa oportunidade, nós vamos então solicitar, através desse nosso momento de oração, as bênçãos do nosso Senhor, do nosso Pai Celestial, que está em tudo e em todos os lugares. Agradecer ao Mestre amado Jesus por esses instantes que aqui nos encontramos, reencarnados nesse planeta escola bendita para as nossas almas. Senhor Jesus, vós que é a luz da sabedoria, a luz da salvação, a luz do entendimento, que seja essa luz perene, a luz que nunca se apaga em nossas vidas. Luz essa trazida para todos nós através da doutrina espírita. Obrigado, Senhor, por termos contato com ela. Obrigado pela espiritualidade amiga que nos envolve a todo instante, nos inspira e nos auxilia para o entendimento maior. Que o Senhor seja conosco e envolva nosso querido irmão Bezerra, que vai trazer para todos nós a nossa atividade de hoje. Que assim seja, Senhor. Então, meus amigos, o nosso palestrante de hoje é amigo nosso de longas datas, amigo aqui do nosso movimento espírita, é o professor José Luiz Bezerra, popularmente conhecido por todos nós como Dr. Bezerra, né? É o nosso Dr. Bezerra, professor vinculado à Universidade Federal do Pernambuco, também à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Dr. Bezerra recentemente recebeu o título de doutor honoris causa por aquela instituição, a primeira lá, Federal do Pernambuco, pelo seu extenso trabalho na área de micologia e fitopatologia. E, acima de tudo, ele é nosso grande amigo e colaborador do movimento espírita. Principalmente isso, ele é colaborador do Conselho Regional número 11, colaborador no Centro Espírita dos Humildes, aqui na cidade de Itabuna, no bairro Conceição, e também do nosso querido Centro Espírita Arapari. Então vamos com a palestra desse nosso querido irmão, querido amigo do nosso coração, nosso Dr. Bezerra.
Agradeço ao convite da nossa querida irmã Ruth Nascimento para fazer uns comentários a respeito do tema Jesus, nossa perene luz. Então, eu me baseei no livro Há Flores no Caminho, de Dona Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, Dona Amélia, ela escreveu vários livros sobre episódios da vida de Jesus, onde ela comenta não só o fato em si, mas também tudo aquilo que está por trás do fato, né, dos milagres, dos acontecimentos, das parábolas de Jesus. Então, ela faz revelações que não existem em outras fontes, né? Porque Dona Amélia, ela tem acesso a arquivos do mundo espiritual que não estão disponíveis aqui para nós encarnados, né? Ela se refere ao patriarca cristão Orígenes, que viveu no terceiro século depois de Jesus. Isso está na página 8 do seu livro, Há Flores no Caminho. Então, eu peguei só um trechinho onde Orígenes, se referindo a João Evangelista, a quem ele considera um evangelista especial. Ele considera o Evangelho de João como sendo a flor do Novo Testamento. E Orígenes diz o seguinte: quem não tenha repousado no coração de Jesus, ou não tenha recebido de Jesus Maria como mãe, não pode perceber integralmente o sentido do Evangelho. Está mais do que claro que o nosso irmão João Evangelista, ou melhor, Orígenes, estava se referindo ao canal do sentimento, que foi muito forte, hoje está muito forte no Evangelho de João. Porque não foi apenas o conhecimento, não apenas o intelecto, mas também o coração. Porque uma pessoa que conseguiu recostar sua cabeça por várias vezes no peito de Jesus e receber do próprio Jesus a incumbência de sua própria mãe, é uma coisa realmente extraordinária. Mas é interessante notar também, segundo nos diz Dona Amélia, que os narradores do Evangelho mostram-nos duas naturezas de Jesus. Uma natureza humana, onde Jesus convive com os homens, participa de suas atividades, suas festividades, de suas caminhadas, né? Ele está ali se interrelacionando com as pessoas, com o povo. Uma vez que ele caminhava muito ali pela Judéia, né? Hoje em dia os caminhos são curtos devido aos transportes motorizados, mas na época tudo percorria a pé. Então, qualquer distância era um dia, 2, 3, 10 dias caminhando. Então, Jesus tinha esse aspecto humano da convivência com os homens da época, da participação nas suas atividades. Quem não se lembra daquele episódio das bodas de Caná, não é? E por aí vai. Mas acontece que tem o segundo aspecto da natureza de Jesus. Ele é o Filho de Deus. Então, como Filho de Deus, ele interfere, tem o poder de interferir nos problemas humanos e também nos destinos da humanidade. Esse é o Jesus divino que a gente conhece. Ele consegue interferir nos destinos da humanidade. Por quê? Porque ele é o governador da Terra. Quando ele recebeu a incumbência de Deus para constituir o sistema solar, o que foi que ele fez? Ele pegou o planeta Terra, né? Um pedaço da nebulosa foi para as suas mãos excelsas, onde ele moldou, né, entre os outros planetas, o nosso, a Lua. Então, ele, com sua equipe de engenheiros siderais, construiu o nosso planeta. Construiu o elemento sólido, o elemento líquido, deu origem aos primeiros seres vivos, as primeiras moléculas orgânicas, e lá foi naquela cadeia dos menores para os maiores, até chegar nos grandes mamíferos, né? E também chegar naquele mamífero que não era muito grande, mas andava em 2 pés, que era um bípede, né? Que era do gênero Homo
talvez a espécie Homo habilis, que depois de muitas circunstâncias e tempo se transformou no que nós somos hoje, o Homo sapiens. O homem que se considera sábio, né? Ele se auto-intitulou de Homo sapiens. Pois bem, Jesus tem o poder de interferir nos destinos do Homo sapiens. De que forma? Influenciando com a sua magnitude, com o seu imenso poder, os acontecimentos aqui da Terra. Quantas coisas acontecem que a gente não consegue explicar, a não ser pela interferência divina. Quando a Espanha, que era a maior potência há uns séculos atrás da Europa, preparou uma esquadra imensa, chamada Esquadra Invencível, para invadir a Inglaterra, que a Inglaterra não tinha como resistir, veio uma tempestade e destruiu tudo. O dedo de Deus, Jesus trabalhando, não era conveniente que aquilo acontecesse, do catolicismo dominar, no caso, a Inglaterra. Mas Jesus, ele era capaz de exaltar pequenas coisas, enquanto, ao mesmo tempo, vivia as grandezas do cosmos. Cosmos é um nome, assim, científico para designar Deus. Então, ele era capaz de exaltar os dentes bonitos de um cão que estava morto na beira da estrada. Mas, ao mesmo tempo, ele entendia as leis cósmicas universais, do macro e do microcosmos. Jesus domina todas as ciências, física, química, astronomia, física quântica, psicologia, sociologia, política, tudo isso Jesus domina. E domina muito bem, porque ele é um anjo. Quando ele recebeu a missão de ser o governador da terra, ele já era um anjo. Ele se intitulava o Filho do Homem, ou seja, ele já havia sido homem, mas já era anjo. Da mesma forma que nós também somos homens, um belo dia seremos anjos. Então, o Evangelho, segundo Dona Amélia, se transformou numa luz inapagável que libertaria os tempos, ou seja, o futuro, das sombras que o homem gerasse para si mesmo. E é o que tem acontecido. Nós temos gerado sombras para nós mesmos. Como é admissível uma coisa dessa? Mas nós geramos sombras, nós construímos obstáculos, nós jogamos pedras na estrada pela qual nós teremos que passar. Mas o Evangelho é capaz de fazer com que o homem elimine essas sombras que ele mesmo coloca, projeta no seu caminho. Então, por conta disso, Jesus tem alguns epítetos. Um deles é a rocha dos séculos. Que título lindo! Ou seja, passam os séculos e a rocha crística, Jesus, permanece. A rocha dos séculos. Mas ele também é chamado a paz da vida, ou príncipe da paz. Quem não quer paz? Quem vai encontrar a paz sem ser em Jesus? A humanidade ainda não sabe, a humanidade toda não sabe, é uma pequena parte que conhece essa verdade. Mas o fato é que Dona Amélia, ela fala no seu livro sobre a eterna primavera por vindoura. Porque foi na primavera que Jesus proclamou o sermão do monte. Foi na primavera que ele fez os grandes milagres, os grandes milagres da vida dele de 3 anos, da vida pública dele de 3 anos. Numa primavera, em Israel, na antiga Judeia, as estações eram e são bem delimitadas. Inverno, verão, outono, primavera, verão, outono e inverno. Então, na primavera, que nós estamos vivendo agora, é a época das flores. Lá, a mesma coisa na primavera. Foi lá que Jesus, então, fez o sermão escatológico, o sermão do monte, curou as pessoas, os cegos aleijados. Fez muitos milagres, além do milagre da palavra, que tocava o coração daqueles que estavam abertos, que tinham os ouvidos para ouvir. Então, notem bem, Dona Amélia diz que a luz é o fulcro de onde emergem o calor e a vida. Fulcro, alavanca, de onde sai o quê? O calor e a vida.
Calor e vida são praticamente sinônimos. Se não fosse o nosso sol de quinta grandeza, o nosso sol amarelo, não haveria vida aqui na Terra. Pelo menos da forma como nós a conhecemos. Não essa vida estuante, não essa vida poderosa que nós estamos presenciando, fazendo parte e muitas vezes nem valorizando. Então, a luz é isso. A luz que a física diz que se propaga em linha reta, e que por isso ela não dobra as esquinas nem entra nas cavidades. Então são nessas esquinas que a luz não alcança, nessas cavidades que a luz passa direto, que se escondem as sombras. Jogou um foco de luz ali, a sombra desaparece, porque o que é a sombra é a ausência de luz. Pois bem, mas ao mesmo tempo que da luz emerge o calor e a vida, ela também é o centro para onde convergem as atenções da humanidade. Porque todos nós somos interessados na vida, nós queremos viver. Nós queremos que pelo menos nossos seres queridos, nossos entes queridos vivam. Quando nós deveríamos querer que todos vivessem bem, conhecidos e desconhecidos, bons e maus. Porque Jesus, Deus faz que se levante o sol sobre bons e maus, e que chova sobre justos e injustos. São essas pequenas verdades que são grandiosas ao mesmo tempo, que a gente precisa, aos poucos, ir introjetando nas nossas atividades, né? Pois então a luz atrai todas as formas de vida, os insetos, né? Os animais, e o ser humano também é atraído pela luz. E a luz também aponta e aclara os caminhos. Então, a luz é aquele que aclara os caminhos, aquele farol que ilumina o oceano borrascoso para que o navio não se despedace nos abrolhos, nos arrecifes. Então, é aquele farol. Essa luz também pode ser aquele archote que fala o Evangelho segundo o Espiritismo, que se nós levantarmos no alto, ele nos mostrará os caminhos para a gente não caia nos abismos. Então, meus irmãos, essa luz, ao mesmo tempo que ela é vida, que ela é calor, ela tem que ser fruída com respeito. O Evangelho não pode ser propagado desrespeitosamente, sem a devida sacralidade que ele merece. Nós não podemos compuscar as coisas sacras. O Evangelho é vida, é alegria, mas também merece o nosso respeito. Porque senão, se nós não fruirmos a luz do Evangelho, nós não teremos os benefícios que ela nos poderá proporcionar. Se nós a fruirmos como devemos, nós vamos nos incendiar por dentro de amor, de caridade, de emoção boa, de luz. Porque Jesus falou assim, não é? Que brilhe a vossa luz. E nós temos uma fagulha da luz divina dentro de nós. Paulo de Tarso dizia assim: em Deus vivemos e nele nos movemos. Paulo sabia das coisas. Pois então, diz Dona Amélia que Jesus é a grande e perene luz que veio às sombras dos caminhos humanos para que jamais voltasse a predominar a treva. Hoje ainda existe muita treva no mundo, dentro e fora de nós. E essa treva só pode ser espancada, só pode ser expulsa pela luz do Evangelho de Jesus. Não tem outra saída. É lamentável, é triste que as pessoas, os líderes mundiais, não considerem isso como uma verdade suprema. Então, a maioria dos administradores, grandes e pequenos, eles acham que religião é coisa de pessoas singelas, de pessoas simplórias. Quando não é. Jesus nos mostrou o caminho, porque se nós não tivermos uma evolução moral, um comportamento digno, nós não podemos ser felizes com toda a tecnologia que a ciência puder nos proporcionar. E a ciência sem Deus é o quê? É cega. Então, nós não podemos, de forma alguma, estar endeusando, tirando Deus do altar dos nossos corações e colocando a ciência. Porque, meus irmãos,
ignorância é uma coisa ruim. Sócrates já dizia assim, só existe um bem, o conhecimento, só existe o mal, a ignorância. E sabe qual é o ser ignorante mais perigoso? É o cientista ignorante. É aquele que é materialista. Ele está pecando pela base, não admitindo a vida espiritual e não admitindo a existência de Deus. Então, a pior forma de, vamos dizer assim, burrice, é a burrice do cientista. É o cientista burro, que existe, infelizmente. Mas agora nós vamos nos deter um pouco sobre o capítulo 2 do livro A Flor no Caminho, da nossa estimada irmã Amélia Rodrigues, onde ela diz que, falando sobre a luz, passa aquilo que ela disse, né? Fala sobre as trevas e fala sobre o crime. E a gente sabe que existem várias formas de crime, né? Existe o crime sangrento e o crime psicológico, o crime social, o crime ecológico, o crime econômico. Existem várias formas de crime. Então ela diz assim, o crime, porém, que urde desgraças, a astúcia, né? A suspeita sistemática, ninguém confia mais em ninguém, o orgulho, eu estou pensando só uns pedacinhos, né? Senão nosso tempo não dá. O egoísmo, que é gerador das torpezas morais. Esses fatores não aceitam a claridade. Por quê? Porque a claridade lhes desmancha as articulações perniciosas. Porque o mal é articulador, é astucioso, é ousado. E os bons são tímidos. Então, eles ficam descontentes com a persistência dos bons e investem de rijo, usando os seus meios tenebrosos, tentando apagar a luz divina, a luz de Jesus, ou destruir o seu núcleo gerador. Jamais conseguirão. Jamais conseguirão. Se fosse, para fazer uma analogia um pouco grosseira, uma luz que vem de Paulo Afonso, você poderia apagar as lâmpadas da cidade, ou então ir lá em Paulo Afonso e explodir as turbinas. Mas nós estamos falando aqui de luz divina. É diferente. Então, isso as trevas jamais vão conseguir. E só que elas não sabem disso ainda, né? Então, essas artimanhas do crime, Jesus não passou incólume. Todos criminosos de todos os tipos tentaram prejudicá-lo de alguma forma, prejudicar a sua ação, que era contrária aos seus interesses mesquinhos. E Dona Amélia diz que ninguém transitará sem sofrer esses assédios do crime, né? Então, como os maus são invejosos, são picados, como ela diz, pela inveja venenosa, eles se arremetem contra tudo e contra todos. De todas as formas possíveis que nós conhecemos aí. Porque, labutando às escondidas, esse é o grande problema. Labutando às escondidas, disfarçadamente, com meias verdades, com meias mentiras, aí a coisa fica difícil. Manipulando a informação. Iludidos que iludem o povo. Então, sem escrúpulos, usam de qualquer arma. E quando vêm para defrontar a vítima, o solo já está minado. Já minaram, já trabalharam antecipadamente para ter sucesso em destruir. Eles tentaram isso com Jesus, só que não deu certo. Não é? Então, todos os lutadores tiveram que enfrentar essa situação. Esses lutadores de elevadas aspirações provaram o ferrete em brasa do crime, dos criminosos, dos maldosos, dos perturbados de todas as épocas. Então, o crime observa a vida pelas suas lentes escuras, não vê nada de bom, só vê aquilo que lhes interessa. E eles não aceitam
a concordância, eles não querem harmonia porque isso seria para eles uma humilhação. Então, eles preferem se perder a se render. E se perder é cair no vício, é cometer suicídio, essas coisas terríveis que a gente vê por aí. Pois bem, o mestre os defrontou, os criminosos, vezes sem conta, mentes criminosas, vezes sem conta. Fariseus e saduceus presos à ilusão dos seus cargos, das suas posições sociais, pensavam que eles realmente tinham condição de combater Jesus, porque Jesus para eles não era o Messias que eles esperavam, que vinha no poder, no domínio, na riqueza. Jesus era filho de um carpinteiro, apesar que a sua nobreza espiritual estivesse muito acima da compreensão deles. Pois bem, eles eram perturbados, tentavam perturbar Jesus. Durante os 3 anos de vida pública, eles tentaram, mas nunca levaram vantagem. Então, são aqueles dominadores que se enganam e querem enganar os outros, né? E pior, que esses dominadores veem fragilidade em Jesus. Por quê? Viam também na época. Porque era uma pessoa que andava descalça, não andava no luxo, acompanhada de pessoas simples, não tinha exércitos para protegê-lo, vinha de origem pobre, de um lugar muito mal considerado, que era Galileia, e achavam que era uma presa fácil para o seu poder temporal, e se enganavam. Porque todas as vezes que eles investiram, eles bateram numa barreira invisível que os derrotava. Então, tentaram perturbá-lo durante todo o seu ministério, mas não conseguiram. E o que aconteceu? Diante dessa fragilidade que eles julgavam que Jesus tivesse, e do seu insucesso, eles passaram a odiar Jesus. Eles, apesar disso, não puderam fugir de sua influência. Então, todos aqueles que conheceram Jesus e não aderiram na época, e o odiaram e perseguiram, continuaram presos a Jesus. Ninguém foge da atração de Jesus. Então, não puderam vencer nem fugir da sua irresistível atração. Bom, Jesus, a claridade viva, prosseguiu vencendo, etapa a etapa, porque assim, na vida não se vence toda a batalha de uma vez. Aos pouquinhos. Dá a impressão que o mundo está meio sem progredir. Não está não, olha para trás, né? E vê como é que era antes. País do primeiro mundo como a Inglaterra vivia no meio dos dejetos, das carniças, das podridões. As doenças arrasavam a população. Então, foram vencendo por etapas. Tem mais etapas para serem vencidas. As etapas agora, que precisam ser vencidas, são os desafios morais. Para quem transforme a nossa vida numa vida de paz, numa vida de saúde, numa vida de harmonia, numa vida em que os homens se deem as mãos e se abracem fraternalmente, como sendo verdadeiros irmãos. Está longe? Está, mas chega lá. De etapa a etapa, nós vamos chegar lá. Então, Jesus apesar desses indivíduos perniciosos tentarem prejudicar o seu trabalho, não conseguiram e fizeram o quê? Se esconderam em lugares sórdidos e se homiciaram na treva infeliz. Aquela coisa que eu falei no começo, a luz se propaga em linha reta, ela não penetra nas cavernas, nos desvãos da rocha, nas escabrosidades do terreno, e é lá que essas mentes trevosas se escondem. Mas também, isso não só existe na parte corporal, não. Existe também o crime do outro lado da vida.
fora da jaula carnal, onde esses espíritos até inteligentes se transformam em verdadeiros chacais, procurando se alimentar da carniça, da intriga, da maledicência, para poder prejudicar o progresso da humanidade. O chacal, biologicamente falando, é um animal interessante, como a hiena também. Mas do ponto de vista, digamos assim, figurado, é um animal execrado porque ele procura tomar a presa do leão, que é um animal majestoso, né? E utiliza de astúcia, né? Enquanto um distrai o leão, o outro vai lá e rouba a carniça. Então, isso figuradamente se aplica aos seres trevosos, desencarnados também, que procuram nos enganar. Então esses indivíduos endividados morais que fugiram das leis nas vidas anteriores, mas não se evadiram da grande lei, tornam-se-lhes vítimas preferidas. Então, essas mentes trevosas precisam de pessoas para poder utilizar, para obsidiar e induzir a atuação ruins contra o próximo. Pois bem, quantos desses obsidiados eles não encaminharam contra Jesus? Porém, a força da luz divina presente no Rabi, a irradiar-se soberana, afastou-os e desarmou-os, submeteu-os sempre. Individualmente, petulantes e prepotentes, ou coletivamente em legiões, chegaram e foram repelidos. Então, a fragilidade de Jesus era só aparente. Jesus é o poder, Jesus é a força. Emmanuel diz assim, tudo é força, só Deus é poder. E Jesus está com Deus, não é? Então, Jesus é paz. Quantos se lhe acercam, transformam-se, harmonizando-se. É isso que a gente quer, se harmonizar com a gente mesmo e com os outros. Nós não somos felizes se nós não soubermos nos interrelacionar com as outras pessoas encarnadas. E desencarnadas também, por que não? Há uns anos atrás se falava muito em inteligência emocional, ou seja, essa capacidade que a gente tem de agir corretamente, de saber se interrelacionar, de ser útil sem competir, sempre procurando a confraternização. É uma palavra nova que eu criei chamada cooperômica. A cooperômica faz paralelo com a genômica, né? A cooperômica significa fazer as coisas sempre em cooperação. Acabar com a rivalidade, com a competição e substituir pela cooperação. Então, conhecendo o ontem dos espíritos, o Senhor penetrava na causa matriz de suas aflições e sabia como atenuá-la, propiciando novos rumos fora da dor para a recuperação moral de cada um. Porque muitas vezes só a dor está fazendo o trabalho de recuperação do indivíduo, mas Jesus conseguia que o indivíduo se recuperasse apesar de sair da dor. Ou seja, saindo da dor, mas continuando a sua recuperação moral e espiritual. Então, o que é que ele fazia? Ele desimpedia os membros hirtos, atrofiados dos doentes do corpo. Aquele homem da mão mirrada que, em pleno dia de sábado, numa sinagoga, Jesus curou e que foi motivo de escândalo. Ele mandou o cidadão, que era de nascença, com aquela mãozinha, aquele bracinho fino, mirrado, estenda a tua mão, e na mesma hora a mão ficou boa. É um dos milagres que eu mais acho fantástico. Pois bem, cura instantânea. Ele abriu os olhos aos cegos, limpou as úlceras dos leprosos, desamarrou os liames dos
obsidiados e restituiu o som aos ouvidos moucos e a voz àqueles que não podiam falar. Então, o amor de Jesus não tem limite. Aí, Mateus, segundo aqui a nossa querida irmã e mentora, Dona Amélia, que está no capítulo 10, versículo 32 a 34, narra a história do mudo endemoniado, que foi trazido para Jesus numa situação deplorável. Ele era incapaz de falar e de se comportar direito, porque no fundo da sua alma ele vivia em luta com o seu obsessor. Obsessor esse que tinha sido vítima dele noutra vida e que não perdoava e que queria vingança e queria puni-lo pelo mal que ele havia lhe feito. É quando Jesus entrou na história e libertou a vítima do momento, convencendo o algoz do momento de que a justiça seria feita, a reparação seria feita de outra forma, sem necessidade do algoz fazer a justiça com as próprias mãos. Então, de repente, o homem ficou falando, voltou a falar e se comportando de maneira normal. Então, Jesus libera a vítima atual, concedendo-lhe, na lucidez e no verbo, oportunidade de reabilitação. Porque como é que aquela pessoa, sem poder falar e sem ter lucidez, iria trabalhar pela sua melhoria moral? Não tinha condições. Ia sofrer. Não ia evoluir nem ela, nem o obsessor. Então, ela ia espiar, mas não ia se melhorar. E o que aconteceu? Dessa forma, ela passou a usar a sua lucidez, que recobrou, e a sua voz, para fazer coisas boas que o recuperassem perante a vida. Foi assim que aconteceu. Então, havia os trevosos, as mentes criminosas, farisaicas, que ao presenciar esses milagres, o que é que diziam? É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Então, veja bem, uma mente poluída, que vive engendrando situações demoníacas para os outros, traz o inferno dentro de si. Então é muito fácil para uma mente dessa dizer que existe um demônio, que existe um príncipe dos demônios e que Jesus fazia a cura em nome dessa entidade imaginária. E que foi que Jesus disse com relação a esses comentários maldosos, infelizes? Não disse nada. Então, desde que Jesus convive com astúcia e ardis, não, é se referindo aos fariseus, me desculpem. Desde que alguém convive com astúcia e ardis, aceita a hipótese da existência do príncipe do mal. E a ele que recorre quando precisa. Então, Jesus não disse nada. Nem se fazia necessário dizer. Dizer o quê? A evidência estava ali, todo mundo estava vendo, e aquelas palavras infelizes caíram no vazio. Então, meus queridos irmãos, essa é a minha contribuição com relação a esse tema. E só para encerrar, a última frase do livro desse capítulo 2, onde Dona Amélia fala assim: Jesus saiu a irradiar a soberana luz do amor e da esperança, que até hoje fulge, brilha, dominadora, no acume da montanha das humanas dificuldades, apontando. Então nós somos seres que estamos vivendo um momento de grande transformação da humanidade. A regeneração da humanidade praticamente começou. Quer dizer, está se fazendo um pouco mais forte, mas, segundo Allan Kardec, desde a Revolução Francesa, que a regeneração começou. E
naturalmente, nós temos ainda 1000 anos para que essa regeneração se processe integralmente. Mas até lá, nós vamos progredindo etapa por etapa. Então, as montanhas das dificuldades que nós enxergamos em nós e nos outros, na sociedade, serão superadas, desde que nós estejamos confiantes na luz que vem de Jesus. Porque Jesus é o farol da nossa vida, é o nosso norte. E com a sorte do Evangelho nas mãos, nós vamos, com certeza, encontrar o caminho que nos leva à alegria, à paz e à vida. Que assim seja. Eu sinto o vento da chuva que molha, a paz e a esperança trazidas de lá. Jesus está aqui. Jesus está olhos se fecham e lembro de ti. De largo sorriso aprecio a beleza. Meus olhos me dizem assim.